Queridos, nós começamos há algumas semanas uma série de mensagens que tem como título Deus reina sobre tudo e sobre todos. E essa série de mensagens do livro de Daniel tem um objetivo muito claro. É que diante das muitas mudanças que acontecem no nosso cenário, seja social, econômico, cultural, político e religioso, nós sejamos confortados e fortalecidos por um fato. É o fato que os governantes podem mudar, a vida pode ser diferente, a cultura pode mudar, e muitas vezes tem mudado e mudado para pior, porém, o Senhor continua reinando sobre tudo e sobre todos. E por conta disso, nós podemos ter a confiança de que Ele conduzirá por meio de todas as circunstâncias o cumprimento da sua vontade e do seu propósito, e o seu reino será estabelecido. Nós iniciamos essa série com duas mensagens no capítulo 1 de Daniel, e nelas nós falamos sobre a decisão firme que Daniel tomou de não se contaminar com as finas iguarias do rei Nabucodonosor, da Babilônia, que havia invadido o reino de Judá, de onde ele vinha. Um exílio havia acontecido e continuaria por 70 anos. Os reinos se sucederiam, porque depois do reino da Babilônia viria o reino Medo-Persa, e depois viria o reino persa exclusivamente na pessoa de Ciro. É dito que Daniel permaneceu durante todo esse período até o rei Ciro. E em todas as circunstâncias, como nós veremos nos 6 primeiros capítulos desse livro, Deus provou que Ele reina por cima de todas as circunstâncias. São 6 histórias, nós vamos ver a segunda hoje, 6 circunstâncias e episódios em que fica muito claro a batalha de reis humanos contra o rei divino, e como esse rei divino, que reina sobre tudo e sobre todos, reina sobre esses homens também, e usa Daniel, um pequeno jovem, um jovem ainda imberbe, naquele lugar para a glória do seu nome. Hoje nós vamos ver a história deste sonho de Nabucodonosor, que tem uma representação muito importante que eu convido você a acompanhar. O capítulo é muito longo, mas eu vou ler todo, porque se faltar tempo, que falte tempo para eu pregar e não para você ouvir a palavra de Deus. Então dê toda atenção à leitura. Daniel capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a Sagrada Escritura: No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos, para que eles, e assim eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Eu tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o próprio sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturos. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. E tornou o rei a dizer: Bem percebo que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas entre vocês para proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me vós o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Rei, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e se enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia.
Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E então ele disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso aos seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, ou seja, num sonho. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia, e entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. E respondeu o rei, dizendo a Daniel, cujo nome ele havia posto Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei o teu sonho e as visões, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistério, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo no teu sonho, e eis aqui uma grande estátua, que era imensa e extraordinária, de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. E quando tu estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e veio do céu, feriu a estátua aos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei agora. Tu, ó rei Nabucodonosor, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça.
Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino